Queridos, então, retomando o bate-papo que nós tivemos até aqui, nos nossos assuntos ligados à genética, até agora a gente já conversou sobre as bases da genética, e eu estou chamando de bases da genética, era o que a gente trabalhava com a ideia de hereditariedade. Mano, para a gente poder entender bem como é que o rolê de hereditariedade funciona, a gente precisa lembrar que discutir genética é, antes de mais nada, discutir também, fala assim, Leão, é, antes de mais nada, discutir também reprodução, porque a base da genética está relacionada aos processos de hereditariedade que, por sua vez, estão ligados à reprodução como um todo. Tá. Para além disso, a gente começou a conversar sobre genética, dividindo ela em dois grandes grupos. A gente trabalhou com genética que a gente chama de genética clássica, que é uma genética histórica, né, que é assim, como que foram os primeiros experimentos genéticos, a gente trabalha com os trabalhos do Mendel, né, a gente conversou um pouquinho sobre quais foram os experimentos do Mendel, por que ele escolheu aquela ervilha lá de cheiro, que foi a planta que ele escolheu para poder trabalhar. A gente também conversou um pouco também sobre o que a gente chama de primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Foi esse o rolê do semestre passado, né? Nós finalizamos, tivemos aquela última aula nossa, que nós fizemos uma despedida, que está tudo fantasiado, decorado aqui, em que nós estávamos conversando ainda sobre interação gênica, que era quando a gente estava discutindo uma situação em que a gente analisava dois ou mais genes que controlavam uma única característica. É o que nós chamamos de interação gênica. Esse foi o último encontro que nós tivemos, antes de nós entrarmos de férias, né? E aí, nós temos uma outra situação, meus queridos, que é, depois de discutir a genética clássica, que é essa genética também chamada de genética mendeliana, a gente troca uma ideia sobre a genética que nós chamamos de genética moderna. Genética moderna, meus amores, está relacionado basicamente com utilizar os conhecimentos que nós temos em biologia molecular, em citologia, para entender o que estava acontecendo nos padrões mendelianos. Mendel, quando tira as conclusões dele, ele obtém suas conclusões a partir de resultados de cruzamentos. Aí ele cria umas hipóteses, mas na época que o Mendel publica, né, o seu trabalho, os microscópios não permitiam que a gente visse as células, o interior delas e os processos de movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, com a ênfase maior na meiose, que é o processo para a formação de gametas, né? Então, à medida que o tempo passa, a gente entende melhor a genética mendeliana sob a luz da biologia molecular. Então, o que a gente chama de genética moderna está relacionado com esse processo, né? Eu espero de verdade que vocês tenham tido um tempo legal de descanso. Eu sei que tem alguns alunos que continuaram estudando, porque uma galera continuou mandando alguns directs lá no Instagram. Tem uma listinha, né, que rolou para vocês semestre afora. Durante semestre afora não, durante as férias. Aí vamos fazer o seguinte, vamos marcar para no próximo encontro a gente sanar exercícios a respeito dessa lista. Eu não sei se todo mundo teve acesso a ela, né? Foram disponibilizados alguns exercícios para vocês. E aí eu fiz uma coletânea geral de exercícios associados ao primeiro semestre. Se você não tiver mexido nela ainda, dá uma olhada em um ou outro exercício, vai pegando eles escalonados e vamos tirar um tempo na semana que vem para a gente poder conversar sobre dúvidas e exercícios associados nessa lista, tá bom? Para aquela galera que parou total em julho e está retomando, queridos, esse comecinho é normal o seu corpo e o cérebro ficarem assim, ah não, sério, vamos ver seriado, saca? É tipo parar de treinar e voltar a treinar novamente. Então, se você está tentando retomar e está tendo dificuldade em engatar ritmo de novo, tenha um pouco de paciência consigo mesmo. Isso é natural e é normal, tá bom? É óbvio que a gente vai fazendo um esforço de ir na força do ódio, né, para poder retomar o ritmo mais rápido possível. Mas se você parou e está voltando, perfeitamente compreensível que a sua atenção não esteja do jeito que estava quando nós voltamos, né, quando nós paramos, né? E algumas coisas que eram totais incertezas quando nós saímos de férias, agora já são. A maior parte das universidades já publicaram suas datas de vestibulares, né? Dentro do que eu estou acompanhando, a maior parte das universidades fará em janeiro. As paulistas, por exemplo, e o próprio Enem. Então agora a gente já tem uma data mais definida. Para o bem ou para o mal, queridos, a gente acabou ganhando um tempinho a mais, né? Então, assim, aqueles conteúdos que eventualmente façam, caraca, esse aqui não vai dar tempo de eu ver até a data do Enem,
Agora pode ser que caiba na sua revisão, tá bom? Então, eu acho que vale a pena mesmo, principalmente para aqueles alunos que já tinham feito um cronograma de estudo até a data do Enem, que era a data anterior. Às vezes vale a pena você dar uma olhada de novo nesse cronograma e às vezes alguns conteúdos que você tenha deixado de fora porque não cabia nele, você coloca para dentro de novo, tá bom? Para os alunos que não têm um cronograma direto, mas estão seguindo o programa que a gente vai fazer aqui no Planeta, queridos, a vantagem para nós é que alguns assuntos que eu teria que passar muito rápido por eles, agora eu posso gastar um pouco mais de tempo. Então é essa a ideia, tá bom? O nosso assunto principal de hoje, queridos, está relacionado a uma situação que é chamada de ligação gênica. Ligação gênica tem um outro nome nos livros de biologia, ele é também chamado de linkage. E a ligação gênica, ou linkage, né, como o próprio nome está dizendo, ele existe numa esfera de comparação com segregação independente. Então, para poder conversar sobre esses dois jeitos diferentes das heranças serem herdadas, eu vou colocar do lado de cá, ó, a segregação independente e do lado de cá a ligação gênica. Quero só lembrar vocês, lindões e lindonas, que se você preferir usar o áudio, tá bom? A qualquer momento, poder perguntar alguma coisa. Aí eu troquei meu sistema, estou utilizando, né? Agora eu sou atendente de telemarketing e aí eu escuto vocês. Antes eu não, quando eu estava aqui mais perto do quadro, eu não ouvia, né? Aí eu troquei para um fone maiorzão. Então, se você preferir me chamar pelo áudio, tranquilo, ou se você preferir, pode mandar ali pelo chat a qualquer instante, tá bom? Se eu já não me dou uma explicação, eu só concluo a linha de raciocínio para a gente poder dar continuidade. Então, meus amores, olha só. Segregação independente, uma situação que a gente já tinha estudado anteriormente, eu só quero relembrar o que a gente está chamando de segregação independente e o que a gente está chamando de ligação gênica. São jeitos diferentes pelas quais os cromossomos e os genes podem estar organizados. Eu vou fazer o seguinte, vou utilizar dois organismos modelo, e esse organismo modelo, queridos, eu vou fazer ele com seguintes genes, Azão e Azim, Rzão e Rzinho. Do lado de cá, eu vou criar um outro organismo que também tem esses genes, ó. Azão, Azim, Rzão, Rzinho. Essa aqui é uma criatura que ela é um duplo heterozigoto, beleza? Duplo heterozigoto porque ela é heterozigoto para o gene A e para o gene R. Vamos aproveitar para relembrar os termos. Heterozigoto é quando os alelos que formam o genótipo de uma determinada criatura não são do mesmo tipo. Ó, Azão e Azim são alelos, variações de um mesmo gene, mas são alelos diferentes. Então, ele é heterozigoto para o gene A e é heterozigoto também para o gene R. Por isso, a gente chama ele de duplo heterozigoto. A mesma coisa acontece do lado de cá, tá bom? Nessa primeira situação aqui, que é a situação de segregação independente, meus queridos, o que eu vou fazer é distribuir os genes A e R nessa nossa representação, eu vou desconsiderar as organelas celulares, a carioteca formando o núcleo, eu vou representar só os cromossomos dentro da célula, tá bom? Então, representação didática. Aí é o seguinte, se essa criatura tem um gene longo materno e um gene curto materno, é para ela ter também um gene longo paterno e um gene curto paterno. Para isso, eu vou ver aqui. Ó. Então, nessa nossa primeira célula, eu vou colocar o gene A aqui, vou colocar o Azão aqui e o Azinho aqui, e vou colocar o gene R no cromossomo curto. Tá bom. Linditos, essa aqui é uma situação de segregação independente pelo seguinte motivo. Os genes A e os genes R estão localizados em cromossomos não homólogos. Isso é a mesma coisa de falar que ele está localizado em diferentes cromossomos. Cromossomos homólogos, queridos, é esse com esse aqui, ó. Esse aqui é o longo, esse aqui é o longo. Entre si eles são homólogos. Esse cromossomo e esse são homólogos. O gene R está localizado num cromossomo não homólogo ao gene A, beleza? Então, vou colocar assim, ó, localizados
em diferentes cromossomos. E isso é a mesma coisa de dizer que eles estão localizados em cromossomos não homólogos. Beleza? Tranquilo até aqui? Ok. Dando continuidade, meus amores, do outro lado, eu vou organizar uma diferente distribuição desses genes A e R. O que eu quero só relembrar vocês? Pelo que a gente já tinha conversado anteriormente, meus amores, o que acontecia aqui? Quando essa célula aqui for sofrer o processo de meiose, for sofrer o processo de divisão celular, vai ter um rolê que vai fazer com que a separação dos cromossomos faça com que cada célula receba um cromossomo longo e um cromossomo curto. Beleza? Então, vou fazer um desenho dela aqui, mas antes eu vou fazer uma pausinha aqui. Fala, Celhão. Alô, tá Boa escutando aí, tarde, garoto? mestre. Super. Tá. Não, não é nem com você que quer falar, não, é com os meninos. Menininhos da tarde, a próxima aula aí é a minha. Só que o Pavanelli pediu para dar essa aula porque ele tem um compromisso às 5 da tarde. Então, na próxima aula agora, 15h40, vocês vão clicar no link do Pavanelli, que é ele que vai dar aula. E eu vou dar a última aula às 5h20. Beleza? Então, agora 3h40, vocês pegam o link lá do Pavanelli e clicam nele. E eu vou mandar um link novo para vocês para eu dar a última aula às 5h20. Beleza? Obrigado, Paladino. Valeu, irmão. Precisou, cheguei. Tá? Então, o próximo horário agora do Pavanelli. E aí, o Célio vai mandar um link novo para vocês entrarem no último horário na aula dele. Sossego? Beleza. Queridos, olha só. Qual que era o rolê aqui? Quando essa célula for sofrer meiose, o que vai acontecer é que essa agregação, que é a separação entre os genes A e R, pode acontecer de forma independente, porque cada gameta formado precisa receber um cromossomo longo e um cromossomo curto. Pelo que a gente já discutiu em segregação independente anteriormente, o que pode acontecer aqui, Guinhos? Uma célula pode receber esse cromossomo longo e esse aqui curto. Aí esse gameta seria Azão, Rzão. Um outro gameta formado poderia receber esse cromossomo longo e esse curto. Aí ele seria Azinho, Rzão. Um outro gameta formado poderia receber esse cromossomo longo e esse curto. Azão, Rzinho. E uma outra célula formada poderia receber esse cromossomo longo e esse aqui curto, formando o gameta Azinho, Rzinho. Então, só para te relembrar o que nós estamos chamando de segregação independente, é a ideia de que quando dois ou mais genes estão localizados em diferentes cromossomos, a separação que se dá entre eles durante o processo de meiose acontece de maneira independente. O que significa acontecer de maneira independente? Se uma célula herdar o cromossomo Azão ou Azinho, isso não interfere em nada se ela vai herdar o cromossomo Rzão ou Rzinho. As duas coisas podem acontecer. Tranquilo? Então, revisamos a situação de arranjo cromossômico de segregação independente. Meus queridos, em ligação gênica, eu vou ter uma situação um pouco diferente. Espera aí rapidinho. Estou pisando em cabo aqui. Pronto, dando continuidade. Em ligação gênica, nós temos um arranjo um pouco diferente. Eu só preciso que você tenha em mente que isso aqui são dois organismos hipotéticos que a gente inventou só para poder fazer a parte de explicação, tá bom? Aí, rapidinho. Arranjo 1. E aqui o arranjo tipo 2, tá bom? Nesse segundo organismo, queridos, estou colocando os genes A e R localizados no mesmo cromossomo. Nota que o genótipo final da criatura é a mesma coisa. Ó, ela vai ser Azão, Azinho, Rzão, Rzinho. Está escrito aqui, ó. Só que você tem uma diferença da forma em que os genes estão distribuídos pelos cromossomos. Aqui, na segregação independente,
Os genes que você está analisando estão situados em diferentes cromossomos. Aqui na ligação gênica, os genes estão ligados pelo mesmo cromossomo. Então, essa é a situação. Ó. Vamos sair da frente. Isso vai fazer, queridos, com que você tenha uma diferença no processo de formação de gametas dessas criaturas aqui. Por um motivo bastante simples. O que nós tínhamos visto aqui anteriormente? Durante o processo de meiose, então vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Tá bom. Na meiose, que é representada por um Rzinho fatorial, como a gente tinha visto anteriormente, essa célula aqui poderia formar os gametas, ó. Azão, Rzão, Azão, Rzinho, Azinho, Rzão e Azinho, Rzinho. Com segregação independente, qualquer um desses 4 gametas aqui pode ser formado por essa célula no processo de meiose, tá bom? Essa célula aqui, não. Pelo menos não do jeito que ela está escrita aqui, ó. Passando pelo processo de meiose, lindões e lindonas, vai acontecer o seguinte. Se um gameta formado receber esse cromossomo aqui, ó, ele recebe ao mesmo tempo os genes Azão e Rzão. Se um gameta formado recebe esse cromossomo aqui, ó, ele recebe ao mesmo tempo os gametas Azão e Rzinho. Peraí. Você vai perceber que a variedade de gametas formados na situação de ligação gênica, pelo menos do jeito que está representado aqui até agora, se você já conhece esse conteúdo, você provavelmente sabe que eu vou adicionar uma informação nova, né? Lembra do nosso bate-papo sobre genética? É uma escada, nós estamos subindo degraus. Nessa primeira etapa, eu tenho só a ligação gênica clássica, formando uma variabilidade menor de gametas do que na segregação independente. Como que a gente começou a detectar isso, queridos? Seguinte, quando a gente faz um cruzamento duplo heterozigoto, vocês se lembram daquela proporção que a gente formava? Aquela proporção clássica, assim, ó. Fazendo um cruzamento duplo heterozigoto, a gente encontrava uma proporção de fenótipos igual a 9 para 3 para 3 para 1. Vou te relembrar o que significa esse termo aqui, esse número dessa proporção fenotípica. Quando você faz um cruzamento de duas criaturas duplo heterozigotos na segregação independente, você tinha 16 resultados. Desses 16 resultados, 9 deles eram dominantes para as duas características. 3 deles eram dominantes para uma característica e recessivo para outra. 3 deles era dominante para outra e recessivo para uma. E apenas uma das 16 possibilidades era recessivo para as duas características, que era a chance de um gameta desse tipo aqui fecundar um outro gameta desse tipo. Ficou? Então é essa ideia. Faz todo sentido que seja 1 sobre 16, meus amores, do ponto de vista de conta, de cálculo. Porque olha só, aqui eu tenho 1/4 de possibilidade para cada um desses gametas aqui, né? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Qual que é a chance desse gameta, de um serviço ser formado pela fusão desse gameta com outro gameta desse tipo? 1/4 vezes 1/4, que dá 1 sobre 16. Sacou? É um outro jeito de calcular isso também. Queridos, a hora que você fizer o cruzamento duplo heterozigoto entre esses dois aqui, ó, você não vai encontrar essa proporção fenotípica aqui, ó. Se eu fizesse um cruzamento duplo heterozigoto entre esses organismos aqui, a gente encontraria o seguinte, olha só. Rapidito. Escrevendo. Se esse gameta fecunda ele mesmo, a criatura vai dar azão, azão, Rzão, Rzão. Quando eu falo desse gameta fecundar ele mesmo, um gameta desse tipo fecundar um outro gameta desse tipo. Ficou melhor colocado assim. Né? Não tem jeito do espermatozoide fecundar ele mesmo. Né? Ok. Se um gameta desse tipo fecundar um gameta desse tipo, você vai ter azão, azinho, Rzão, Rzinho. O fenótipo dos dois é igual. Né? Beleza?
Aí, se um gameta desse tipo fecunda um outro gameta desse tipo, você vai ter Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho. Diferença em relação a esse aqui. Diferença da ligação gênica em relação à segregação independente nos fenótipos que você está observando. Aqui, lindões e lindonas, ou a criatura tem as duas características dominantes, ou a criatura tem as duas características recessivas. Você não tem esses intermediários aqui, ó. Esse intermediário aqui seria tipo o seguinte, tem uma característica recessiva e a outra dominante. Aí a outra criatura tem a outra dominante e a uma recessiva. Esse intermediário não acontece. Então, quando a gente começou a perceber que no cruzamento duplo heterozigoto nem sempre a gente encontrava esse padrão aqui, os padrões numéricos observados levaram os geneticistas a pensar a possibilidade disso estar acontecendo. Basicamente, queridos, ao longo de um cromossomo nosso, nós temos vários genes. Para fins didáticos, para fins de estudo, a gente escreve um ou outro gene só para poder facilitar a nossa vida. A gente interpreta uma ideia para um gene e depois extrapola aquela ideia para vários genes, sacou? Mas a ideia é que ao longo de um cromossomo, nós temos vários genes que estão ligados entre si. Aí, pode ser que você encontre nos livros de vestibular, nas apostilas e nos livros didáticos também, esse mesmo termo aqui, ó, com o nome de linkage, tá? É exatamente a mesma coisa. Sossego? Então, nessa nossa primeira parte, a gente vai continuar aprofundando esse estudo aqui, mas esse primeiro início nosso, a função dele era exatamente a gente colocar a diferença entre segregação independente para ligação gênica. Até aqui, claro para vocês? Eu vou fotografar o quadro para poder enviar para vocês depois. A diferença aqui, cara, vai dar 50% de cada tipo. Tá? Não dá a mesma proporção do lado de cá. Até aqui, sossego, vou bater uma foto do quadro e apagar um trechinho ali. Tem uma galera que prefere mandar um print. Se for o seu caso, estou em paz também. Deixa eu só me certificar. Já tem um ícone aqui para eu fotografar o quadro, mas deixa eu só me certificar de que a foto rolou mesmo. Não. Voltamos. Filhotitos, peraí, rapidão. Ah, ele tira a foto mesmo, só que ele joga ela para dentro do meu computador. E não para dentro do celular. Tá bom. Eu vou apagar o primeiro trecho ali, tá? Esse primeiro pedaço aqui, da segregação independente, e vou deixar esse aqui contínuo, tá? Vou deixar esse aqui junto para a gente poder avançar em uma situação, em um caso. Caros, o que os exercícios de vestibulares relacionados a esse assunto vão fazer? Atribuir um fenótipo para o gene A, para o gene Azinho, um fenótipo para o gene Rzão e um para o Rzinho. Aí ele vai te contar essa história com um exemplo. A criatura tem as flores de uma cor tal e ela tem os frutos doces. A outra tem a flor de uma outra cor e o fruto é mais azedo. Ele só vai atribuir para você uma historinha. A interpretação vai ser a mesma coisa. Então, eu estou trabalhando primeiro a parte teórica, para depois a gente fazer a aplicação em relação aos exercícios, ok? Seguinte, queridos. Essa aqui é a única situação em que a ligação gênica pode acontecer? Não. Essa situação aqui é uma situação de ligação gênica ou linkage sem recombinação genética. Aí o que a gente vai fazer agora é ver uma situação em que você tem a combinação, a recombinação genética,
e ver o que ela provoca nos organismos. Só para poder te relembrar, recombinação genética é um fenômeno que acontece lá na meiose, especificamente falando na meiose 1. Então, peraí. Do mesmo jeito. Linkage aqui. Ligação gênica também. Só que em uma delas a gente vai fazer sem permutação. E na outra, com permutação. Então, peraí. Tá bom. Vamos lá, conversar um pouquinho antes sobre o que eu estou chamando de permutação. Filhotes, permutação é um fenômeno que acontece durante a meiose, mais especificamente falando, na prófase 1 da meiose. E esse fenômeno tem outros nomes dentro de biologia, mas significam a mesma coisa. É que um animal dita nosso de trocar um termo e continuar usando o termo anterior. Você pode encontrar isso também nos livros didáticos, com o nome de recombinação genética. E você também pode encontrar isso nos livros didáticos com o nome de crossing over. É a mesma coisa. Tá? Qualquer um deles indica o mesmo rolê. Lindões, por que eu gosto de utilizar o termo permutação? Por que eu dei preferência para ele? Porque a permutação, o próprio nome já dá uma ideia para você de troca, que é exatamente o que vai acontecer. Eu vou desenhar esses cromossomos de novo, esse mesmo conjunto de cromossomos aqui, tá? Dentro dessa célula, nós vamos fazer algumas modificações do jeito que a gente trabalha sobre ele. Pra vocês ficarem de olho aqui no nosso tempo. Tá. Qual que é o nosso rolê aqui? O seguinte, então, eu tenho o cromossomo, eu vou fazer só com um fiozinho para facilitar a minha vida. Tá aqui. Aqui eu tenho os genes Azinho e aqui eu tenho o gene Rzinho. Aqui eu tenho o gene Azão e aqui eu tenho o gene Rzão. O que vai acontecer, filhotes? Na fase que antecede o início da meiose, chamada também de intérfase, ela é subdividida em 3 grandes partes. Essa divisão é didática. Os humanos que separaram os estágios diferentes. Você tem a fase G1, em que a célula verifica se ela tem as enzimas, o ATP, os fatores de crescimento, propriamente ditos, para poder tocar a divisão celular. Você tem a fase S, esse S vem de síntese, é quando o DNA é duplicado. Você tem a fase G2, que é quando é feita uma verificação da cópia do DNA. Aí a divisão celular vai começar. A intérfase é um processo que antecede tanto a mitose quanto a meiose. Tá? Ela vai acontecer antes dos 2 processos de divisão celular. Então é o seguinte, quando uma célula vai entrar em mitose ou em meiose, vou citar aqui como exemplo a meiose, né? Ela já teve os seus cromossomos duplicados. Então, esses cromossomos vão aparecer para a gente assim, ó. Verdade, cara, deixa eu fazer igualzinho, porque se um cromossomo é homólogo do outro, se um junta ali embaixo, o outro tem que juntar ali embaixo também. Tá bom, essa é a ideia aqui. Caras, a ideia é o seguinte. Aqui, você está vendo um cromossomo só, porque esses cromossomos estão unidos por proteínas numa região que chama centrômero, que mantém eles juntos. Enquanto esses 2 braços de cromossomos se mantiverem unidos, você vai contar como se você estivesse vendo um cromossomo só. Só que a diferença é que antes da intérfase, antes da fase S da intérfase, cada cromossomo também é uma molécula de DNA. Então, vai pegar o seguinte, você tem uma célula
essa célula tem 46 cromossomos, no caso dos humanos, então ela também tem 46 moléculas de DNA. Após a intérfase, especialmente após a fase S da intérfase, cada cromossomo é formado por 2 moléculas de DNA. Então, pegar uma célula humana que acabou de sofrer o processo de intérfase, né? Ela tem 46 cromossomos, mas tem o dobro disso de moléculas de DNA, porque cada cromossomo é formado por um segmento desse aqui, ó. O DNA foi duplicado em nós e nós. Nós chamamos cada bracinho desses aqui, ó, de cromátide. Aí, esse aqui é a cromátide irmã dessa aqui. Isso significa que se aqui tem o gene Rzinho, nessa de cá também vai ter o gene Rzinho. Se aqui tem o gene Azinho, de cá também vai ter o gene Azinho. E a mesma coisa vai para o outro. Tá bom. Só para poder te lembrar. Então, se não acontecer permutação, que é essa situação aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Na meiose 1, esse cromossomo aqui vai separar desse, aí a célula ficou com metade da quantidade de cromossomos dela. Ela tinha 2, agora ela está com 1. E na meiose 2, vai acontecer uma separação entre as cromátides irmãs. Então, a célula tinha um cromossomo, só que com 2 moléculas de DNA. Aí a meiose 2 separa isso aqui, a célula continua com um cromossomo, mas agora com uma molécula de DNA. É isso que eu li. Tá bom. Como eu te disse anteriormente, se não houver recombinação genética, queridos, o que vai acontecer é que vão ser formados somente esses 2 tipos de gametas. Eu tenho 2 minutinhos e eu preciso acelerar a minha vida. 3. Manos e manas, o que pode acontecer durante a meiose? Na prófase 1, os cromossomos homólogos se condensam, ficam mais encurtados, e aí eles se emparelham, um fenômeno chamado de sinapse cromossômica. Nesse emparelhamento pode acontecer erros, levando à troca entre pedaços de cromossomos. Se isso acontecer, eu já vou desenhar o resultado dessa troca aqui. Ó. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Esse cromossomo aqui agora, ele trocou de pedaço com esse outro cromossomo aqui, ó. Aí isso vai modificar também o arranjo dos genes, porque olha só, no finalzinho do cromossomo vermelho tem o gene Rzão. No finalzinho do cromossomo azul tem o gene Rzinho. Você já entendeu onde eu vou chegar? Nós vamos concluir essa explicação na nossa próxima aula. Vocês ficarem de olho no horário ali certinho, 1 minuto e 30. Qual que é o rolê aqui, queridos? Durante a meiose vão ser formadas 4 células. Cada uma vai receber uma cromátide dessa aqui, ó. Então, uma delas, vou pegar essa primeira aqui, ó, é Azinho, Rzinho. Essa outra aqui, ó, é Azão, Rzão. E essa aqui, ó, é Azão, Rzinho. E essa aqui, Azinho, Rzão. Então, se houver recombinação genética ou permutação, a quantidade de gametas possíveis formados vai aumentar. Paladino, mas ele voltou para a mesma coisa do que era a segregação independente. Tem uma diferença e nós vamos ver isso na semana que vem, tá bom? Eu vou tirar uma foto do quadro para poder mandar para vocês e na semana que vem a gente vai interpretar o resultado numérico desse processo de meiose em comparação com a segregação independente. Beleza? Quero agradecer a vocês pela companhia. Se eventualmente tiverem ficado dúvidas, vai rolar plantão e a gente se vê de novo na próxima semana, tá bom? Muito obrigado, bom rever vocês, mesmo que seja só pela fotinha. Cuide-se. Beijo no coração, a gente se vê. Valeu, Giovana, cuide-se. Até mais, Gabi. Falou, Emerson. Tchau, tchau, Maria Vitória. Falou, Thaisa. Todos os demais.